Tudo bem com você? Pois é, parece que o clássico não acabou ainda, né? Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo 1-1, muita gente comentando, e a gente ainda vai dar uma requentada nas coisas do clássico, que às vezes chega o jogo e vem muita informação e depois a gente vai começando a separar quem se destacou, quem foi mal, né? Como que o time adversário viu o jogo do Vasco? Como que o Felipe Luiz encarou esse empate? Gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, né? Vamos trazer detalhes do Bahia, próximo adversário do Vasco na quarta-feira. Enfim, tem um monte de coisa para a gente falar, para mostrar também. Quero destacar uma sonora também do Fernando Diniz. No vídeo anterior a gente colocou a coletiva dele inteirinha, mas a gente foi lá, pescou, né? Como vocês dizem agora, um recorte dele falando a respeito do Cuesta, falando também do destaque que foi o Ryan jogando muito e principalmente o Oliveira. Acho que é legal, você que não prestou atenção na coletiva, ouvir de novo. Tem aqueles abraços, hoje eu vou dar aqueles abraços e quero pedir para você se inscrever se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Paga nada não, dá aquele joinha, fortalece o nosso trabalho, você vai nos ajudar demais, 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 e manda esse link para outras pessoas também. Gente, vamos ajudar o Wellington Campos lá no canal dele, me ajuda aí. Eu já avisei que hoje nós vamos mandar aqueles abraços, mas eu tenho que começar com um abraço, porque quarta-feira é o aniversário da Ledinha, Leda, esposa do Reginaldo. Meu amigo Antônio, da Bara Centro Automotivo, está me pedindo, Wellington, manda um abraço para a Leda, para o Reginaldo, para a família toda, está sempre te acompanhando, te escutando e curtindo os seus vídeos também. Alô, dona Leda, beijo carinhoso, né? Já que eu estou aqui, deixa eu falar da Bara Centro Automotivo, a barasom.com.br, acessórios Auto Center, ar-condicionado, 43 anos no mercado, tudo que o seu carro precisa você encontra na Bara Centro Automotivo. Mas onde fica a Bara, Wellington? Fica na Campos Sales 16, loja A. Você entrou na Campos Sales, né? Logo à direita tem uma placa da Bosch de todo o tamanho. E, gente, a loja é sensacional, eu sou apaixonado pela Bara Centro Automotivo. Chega lá e fala com a Monique, com meu amigo Antônio, com o Júnior, com o Anselmo, com o Thiago e com o Célio também. Mais uma vez, Leda, esposa do Reginaldo, Ledinha, parabéns antecipado pelo seu aniversário, tá bom? Vamos ver se sai um pedacinho de bolo, alguma coisa nesse sentido, né, Antônio? Vamos ver. Vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo, porque jogo bom, parece que o jogo não acaba, né? Ele rende alguns dias a mais e foi um baita jogo. Vamos ser sinceros, muita gente esperava que o Flamengo trucidasse o Vasco. Não, o Flamengo vai atropelar. Começou bem, né? Saiu até o gol do Carrascal. E deixa eu contar, eu estava girando pela Tupi antes do jogo e aguardando a escalação do Flamengo para entrevistar alguém para falar da escalação. E quando eu vi ali do lado, né, naquela entrada de imprensa, tinha dois caras com a camisa do Carrascal. E, meu Deus, camisa do Carrascal. E nisso sai a escalação, Carrascal titular. E aí eu viro e falo com eles. Aí o cara, não, ele é meu irmão, o outro, não, é meu melhor amigo, né? São estrangeiros. E a gente bateu um papo, o cara, Carrascal vai fazer um gol e vai dar passe para o outro. Quase que ele deu o passe para o outro e deixou a marca dele. Então, olha só que coisa interessante, né? E o Felipe Luiz analisou o jogo assim. Primeiro que, como você falou, um clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera, um clima dentro do campo diferente. E começamos o jogo muito bem, controlando o jogo, encontrando os espaços, encontrando as soluções e saindo bem da pressão até fazer o gol. Depois de fazer o gol, tivemos aí algumas saídas, conseguimos sair, mas aí realmente o Vasco encaixou praticamente uma marcação individual e não conseguimos
ter mais o controle, né? A partir desse momento começamos a acelerar um pouco demais o jogo, perdemos um pouco o controle, e foi o melhor momento talvez do Vasco no jogo, o momento que eles foram superiores depois do nosso gol, mas não criando chances, senão criando muito volume de bola parada, faltas laterais, escanteios, e até empatar o jogo com esse escanteio. Depois voltamos a retomar o controle, tivemos mais posse de bola no campo deles. Eles são um time que se fecham muito, voltam os 10 atrás da linha da bola em bloco baixo, praticamente fechados na área, então não é fácil entrar, e a partir daí eles começaram a jogar simplesmente em transição, em lançamentos longos, né? E foi isso praticamente o restante do jogo, posse deles na área deles e com muitas ligações diretas, depois com perda da bola tentando contra-atacar. E essa foi a tônica do jogo. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. E acabou que é um empate. Num clássico, como nós não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma. Existe um longo caminho pela frente. É um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal. Quando você vem de uma sequência, principalmente menos de 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Aí o Felipe Luiz, muito justo, né? A maneira que ele colocou, fez uma análise legal do jogo. Você concorda? Não concorda? Comenta aí. Wellington, achei isso, achei aquilo. Pode ficar à vontade para comentar, não paga rigorosamente nada. E eu escolhi esse trecho aqui, né, esse recorte do Fernando Diniz falando do Rayan, falando do Cuesta e enchendo a bola do Lucas Oliveira. E é importante a gente destacar a questão do Rayan, porque no meio do ano, quando chegou o Fernando Diniz, ele falou assim: vamos segurar o Rayan. Vamos segurar o Rayan, se hoje ele vale tanto, daqui a pouco ele vale o triplo. E aí a pergunta foi até do garoto do GE, gostei da pergunta dele, quanto vale hoje o Rayan? Escuta. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Rayan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos, está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Rayan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa, uma partida muito ajustada. Ele conseguiu, no primeiro tempo, ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar, e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, não sei se vão perguntar, mas hoje assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira, que é um jogador que estava há muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui. Jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira. Quando eu falei do Oliveira que eu conheci o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente assim, agora precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora e bem. É um jogador que tem potencial. Então quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje porque foi uma orelhada, porque é na sorte. Porque ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará.
O dia que ele falhar, falhou. E até o Matheus Carvalho, hoje, que entrou também, quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo contra o Ceará, jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade para o time. Legal, né? Boa resposta aí do Fernando Diniz, falando também do Lucas Oliveira. É que é o seguinte, gente, às vezes você tem um baita grupo, mas não está ganhando, e aí você começa a procurar defeito. Isso é normal na vida, né? Se o seu carro está afinadinho, está bonitinho, olha, não, tá bacana pneu, tá bacana amortecedor, tá bacana isso, aquilo outro. Se dá um pipoco ali, um pipoco aqui, você já está na hora de trocar esse carro, não dá mais. Por exemplo, Puma Rodrigues na lateral esquerda, fantástico, sensacional. O Barros, que o Diniz mandou buscar lá no América Mineiro, entrou, o time não perdeu mais. Ah, não vai perder, ué? Vai, mas o garoto joga com uma elegância. Você sabe quem trouxe o Barros pro Vasco? Foi Ricardo Rocha, né? Ele tem uma origem, inclusive, indígena. Olha só, é um projeto do Ricardo naquelas aldeias ali de Pernambuco, trouxe o Cauã Barros para o Vasco e hoje ele vai acontecendo. Acho legal a gente contar isso aqui. Então, é essa a situação. Vasco e Bahia, 19h30 na quarta-feira. É jogo atrasado da 16ª rodada. O Ryan com o terceiro amarelo e o Robert Renan, aquele protocolo FIFA, porque bateu a cabeça, inclusive no Barros, tem que ficar 5 dias sem treinar, sem fazer qualquer tipo de exercício. Ele foi ao hospital, graças a Deus não tem nada demais, mas tem que cumprir. E o João Vitor Gobi vai ser o árbitro desse jogo e o Gilberto Castro Júnior será o VAR na quarta-feira. Pelo lado do Bahia, o Ceni tem vários problemas, ele espera contar com o Ademir, aquele ponta-direita que surgiu no América Mineiro, depois foi para o Galo, comprado pelo Bahia, é bem habilidoso, bem rápido. Ele tem alguns casos aí para serem analisados que podem virar desfalques, como o Caio Alexandre, o Juan, né, o Juan Pablo, o Canu, o Eric, o David Duarte, Eric Pulga e João Paulo também são problemas aí do técnico do Bahia, o Rogério Ceni, para o jogo de quarta-feira. Bem, deixa eu trazer aqueles abraços que eu estou prometendo já há algum tempo, pedindo para você se inscrever, pedindo para você também deixar o seu comentário. Meu amigo, deixa eu achar aqui o José Silva, né? E também quero abraçar o Eurípides Melo. Eurípides está em Cachoeiro de Itapemirim, no Rio Grande do Sul. Quem mais aqui? O José Serafim, meu amigo José Saraiva, também lá em Manaus. Paulo César, em Bom Jesus de Itabapuana. O Rogério Andrade está na Baixada Fluminense, na Doce Queimados. O Sérgio Henrique, lá em São Vicente, Litoral Paulista. Meu amigo José Campos. A minha amiga Conceição Silva está lá em Ubá, Minas Gerais. Gilvanildo Amaral, esse é meu parente, que eu tenho Amaral no nome também. Quem mais aqui? O Débalo Santos, o Rubem André, que está lá no Ceará. O Carlos Eduardo Cabral, em São Gonçalo. A Ana Paula. A Ana Paula está em Barretos, São Paulo. Obrigado, Ana. Vitor Hugo Coelho, Sérgio Silva, Rosimar Melo, Nelson Costa, Wilson Oliveira, José Gonçalves, Manuel Silva, Fábio Nonato, são alguns daqueles tantos que mandaram, que opinaram, e todos gostaram muito do trabalho do Vasco, pegando esse ou aquele outro jogador. E a sua opinião? Deixa aí a sua opinião, é super importante. Dá aquele joinha para fortalecer no nosso trabalho, Wellington Campos FC. Paga nada não, 0800, pega esse link aqui, sabe, vai compartilhar, joga lá nos grupos de Zap e, gente, se inscreve aí no canal do Wellington Campos, não paga nada não. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full. Vasco que conseguiu neutralizar o Flamengo no Maracanã. Deixa a sua opinião, o que você achou sobre o jogo. Muitos setoristas gostaram aí do desempenho do Vasco. Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece de comentar, Vascão. Deus abençoe cada família de vocês. Forte abraço, tamo junto e vamos, Vascão!